Vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo capítulo 3. Quem já sente a presença de Deus? Êxodo 3. Diz assim a palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E continuou Deus: não te chegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Terra do Cananeu, do Ezeu, do Amorreu, do Ferezeu, Eveu e Jebuseu. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios vos oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o Egito do meu povo, os filhos de Israel. Verso 13. Então disse Moisés a Deus, ou melhor, verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Isso será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Amém? Ia dar um pouquinho só de retorno para mim, por favor. Pai querido, que eu diminua para que o Senhor cresça. Realiza nessa tarde aquilo que só o Senhor pode realizar, e nós te daremos toda a honra e toda a glória. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos. Satanás, fique do outro lado da linha, é uma ordem. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Diga comigo: dias comuns, projetos especiais. Fala para quem está do seu lado aí: dias comuns, projetos especiais. Queridos e amados irmãos, eu quero pregar debaixo desse tema hoje: dias comuns, projetos especiais. O texto que ora lemos fala sobre Moisés, que você já conhece. Deus às vezes tem formas de trabalhar diferente. Às vezes quando a gente pensa que está pronto, Deus diz: não está. E às vezes quando a gente acha que não está pronto, Deus diz: eu quero você. A maioria das pessoas que Deus usa, elas nunca se sentiram prontas. Veja que coisa tremenda. Deus agora aparece para Moisés. Moisés tinha ficado 40 anos no deserto. Ou melhor, 40 anos primeiro na casa de Faraó, para ele aprender a ser alguém. Fala para o teu irmão que está do teu lado: às vezes Deus te envia a lugares para você aprender a ser alguém. Me ajude a pregar, irmão. Quando Moisés virou príncipe, era alguém importante, criados que servia e tal. Era muito mais fácil Deus libertar Moisés de lá de dentro. Ele estava dentro do palácio. Aí Deus diz: ainda falta uma coisa. O quê? Você vai passar na minha faculdade. Sabe qual é a faculdade do crente, irmão? Deserto. Moinha. Para quê? Para aprender a ser ninguém. Vai para o deserto. Agora você é alguém, agora eu vou fazer de você ninguém. E Moisés vai para o deserto. E agora Moisés tem 80 anos, irmãos. A maioria das pessoas estão achando que com 80 é hora de aposentar.
E Deus está dizendo, agora é que eu vou começar. Não estou entendendo, apóstolo, vai entender agora. Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, eu nem comecei com você ainda. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu ainda vou realizar. Coloquei você no deserto, coloquei você na moinha, coloquei você em situações difíceis para moldar você, moldar o seu caráter, moldar a sua vida, moldar o seu testemunho. E os maiores dias de testemunho, as maiores vitórias, os maiores milagres vão começar a partir de agora. Você está pensando que está terminando e Deus está dizendo, nem comecei. Dias comuns, meus irmãos. Moisés agora tem 80 anos. Pega o seu cajado e vai com humildade cuidar das ovelhas de Jetro, seu sogro. Se fosse aos olhos dos homens, irmã Lúcia, ia dizer, esse aí é um falido, um esquecido. 80 anos cuidando da ovelha do sogro. Irmão, às vezes a gente não acha que Deus só está com os príncipes. Às vezes a gente só não acha que Deus só está com quem está no destaque. Só que Moisés dá um exemplo para nós maravilhoso. Moisés era vaso, e vaso não tem querer. Como assim, apóstolo? Vaso não tem querer. A irmã Márcia foi lá, pegou, ela tem quantos vasos? Ela tem lá uns 300. Ela pegou esse aqui e disse, hoje quem vai lá para o altar é você. E o vaso está aqui. Mas se amanhã ela pegar o vaso e falar, hoje você não vai, vai o outro. Vaso não reclama, vaso não resmunga, vaso diz, eis-me aqui, quer eu aqui, eu falei, ah, não é bem assim, é assim sim. É assim sim. Moisés era vaso. Ninguém ligou lá o forno, não, para explodir nada aqui. Moisés era vaso. Deus falou para ele, não quero você no palácio, quero você no deserto. E ele disse, sim, Senhor. Irmão, tem hora na nossa vida que Deus vai colocar a gente em lugares esquecidos, escondidos. Tem hora que Deus vai amassar a gente e a gente vai falar, não estou entendendo nada. Mas Deus não te abandonou. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que tinha um grande avivamento na igreja primitiva de Atos. Quem pregava era Pedro. A sombra curava, paralítico levantava, o culto, os obreiros, os diáconos levantava paralítico, fazia milagre extraordinário. Aí Deus pega Filipe, e diz para ele, vai lá para o deserto. Vai lá para a faixa de Gaza. Quem é que vai querer estar lá, irmão, fazer algo sozinho lá? Só que lá, ele ia ganhar um homem, que segundo a história, esse homem ganhou todo o seu país. Então não fica achando que obra é quando você está fazendo muito, ou para muita gente, ou que todo mundo está vendo, porque às vezes você está fazendo para um. Mas o importante, diga comigo, o importante é eu estar na geografia do Pai. Moisés agora vai chegando ali naquela montanha, com as suas ovelhinhas, talvez com um pouquinho de dor nas costas, talvez com um pouquinho de dor no joelho, porque depois do 80, irmão, se eu com 44 já estou sentindo. Eu fui viajar para o Texas essa semana e eu voltei pensando duas coisas. Eu disse, Deus, número 1, que tipo de crente frouxo que eu sou? Muito frouxo. Porque acho que desde a da pandemia, eu não estou mais para viagem, irmão. Não estou. Todo esse negócio de ter que sair da minha casa e de pegar avião e aquela bexiga daquele avião com turbulência, irmão. Oh, que cada susto que eu levei. E ficar longe da minha casa.
e os horários. Eu falei, Deus. E os apóstolos que iam, eu estou indo de avião, American Airlines, irmão. Chega lá, já tem o carro alugado, tem comida pronta. E os apóstolos que iam de navio, e o navio quebrava, e vinha tempestade, e chegava lá. A gente chega, as pessoas nos honram. Os apóstolos receberam a pedrada, chicote, e ia. Outro pensamento, eu falei, Deus, eu louvo ao Senhor pela vida dos itinerantes. Nós precisamos orar pelos missionários, pelos itinerantes. Esse pessoal que viaja toda semana para levar a palavra de Deus. Meu Deus do céu, eles é algo de Deus, só Deus fazer isso, irmão. Eu não entro nesse negócio desse, não. Deus me livre. Eu estava com saudade da minha igreja. É assim. E tem que ir essa semana de novo, ora por mim. Todo mundo está colocando no Instagram agendas abertas. Eu vou fazer um post essa semana. Agendas fechadas. Mas aí veio o dono do vaso e disse, eu vou fazer, eu vou levar. E um dia nós oramos por tudo isso que nós estamos passando hoje. Moisés está subindo, irmão, um monte. Escute isso. E ele não imagina que Jeová tinha marcado, o grande eu sou, tinha marcado uma reunião com ele. O Deus que fez o céu e a terra, tinha marcado na agenda dele de falar com Moisés. E tinha planos grandes para Moisés. E tinha projeto extraordinário para Moisés. E aí, irmão, que coisa interessante. A sarça começa a pegar fogo. O interessante é que a sarça queimar era normal. Isso acontecia toda hora, mas o problema é que a sarça não consumia. Aleluia! E Moisés começa a olhar para aquilo, e aquilo está diferente. Que negócio é esse? Essa sarça queima, mas não consome. Sabe o que eu aprendo aqui? Toda vez que Deus quiser chamar a minha atenção e chamar a tua atenção, Ele vai ter que acender uma fogueira. Às vezes começa a pegar fogo lá no teu casamento. Deus está dizendo, precisa de atenção aqui, eu quero falar com você aí no seu casamento. Às vezes começa a acender uma fogueira no meio dos obreiros. Deus está dizendo, eu quero atenção no meio dos obreiros. Às vezes começa a acender uma fogueira no seu ministério. Deus vai dizer, eu estou precisando ter um negócio com você no seu ministério, nas suas finanças, seja onde for. Às vezes Deus permitiu essa fogueira na sua vida, não para te envergonhar, mas para chamar a tua atenção e dizer, vem para cá, porque eu tenho algo para você. Para resumir a história, um dia comum, Deus tinha um projeto especial. Deus dizia em Moisés, eu estou te olhando, eu estou te vendo. Será que tem alguém aqui que Deus está dizendo hoje para você, eu estou te olhando, eu estou te vendo. Com certeza Moisés falou igual eu e você, quem sou eu? Eu sou um pecador, eu sou cheio de falhas, Jesus. Eu sou cheio de defeito, eu queria ser melhor, não sou. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí Deus vem e diz assim, eu sou. E eu vou te levantar como um grande libertador de Israel. Moisés diz, eu não sei falar. Deus diz, fica tranquilo, eu coloco alguém para te ajudar. Moisés diz, tem outro melhor do que eu. Deus diz, mas eu quero você. Aleluia. Ele diz, mas o povo não vai acreditar. Deus diz, mas eu vou contigo. Mas Faraó não tem mais. Sabe o que Deus está ensinando para nós? Não é sobre você, Moisés, é sobre mim. Porque se fosse sobre você, nada ia acontecer. Se fosse sobre mim, nada ia acontecer. Mas é sobre Deus. E Ele tem planos grandes. Ele tem planos extraordinários. Moisés vai ali como um pastor de ovelha. E Deus está levantando ele como um dos maiores líderes da história de Israel. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele, Deus tem um projeto especial para você esse ano. E o projeto de Deus é grande. O projeto de Deus vai dar frio na barriga. O projeto de Deus é desafiador. Talvez você pense que não pode. Talvez você pense que não sabe. Mas Deus está dizendo, eu serei contigo. Eu estarei
estarei do teu lado, eu irei na sua frente, eu honrarei a sua fé. Tão somente obedeça a minha ordenança. Sai Moisés agora e vai diante de Faraó. Quem é Moisés diante de Faraó a olhos humanos, irmão? É a mesma coisa de eu chegar hoje diante do presidente dos Estados Unidos e falar: eu vim aqui no nome de Jesus para você libertar todos os imigrantes. Vai soltar tudo. Moisés pega o cajado e coloca no chão. O cajado vira uma serpente. Quem conhece a história? Faraó fica assustado, dá uma olhada para os catimbozeiros dele, que ele era rodeado de nego que fazia feitiço, de gente que fazia bruxaria. Ele olha e diz: e aí? E aí os feiticeiros de Faraó diz: fica tranquilo, isso aí para nós é mole. O que ele faz nós fazemos também. Jeová está só olhando. Quando ele joga o cajado no chão, o cajado dos servos de Faraó também viram uma serpente. Mas a Bíblia diz que a serpente de Moisés engole a serpente do Faraó. Eu não sei qual serpente está se levantando contra mim, contra você, mas no nome de Jesus, é maior o que está em nós, é maior o que estava em Moisés. Essa serpente, essa preocupação vai cair por terra, essa aflição vai cair por terra. Hoje Deus vai colocar debaixo dos nossos pés toda a serpente que tem se levantado contra a obra de Deus. Dias comuns, você pensa que é um dia normal, de repente Deus vem e muda tudo. Você tem seus planos, de repente Deus vem e rasga todos e diz: agora eu vou fazer diferente. A minha Bíblia diz, meus irmãos, que um dia, segundo Flávio Joséfo, Abrão, filho de Terá, fazedor de imagem de escultura, morava em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque. Tinha tudo para continuar o que o pai fazia, mas segundo Flávio Joséfo, Abrão olha para o céu e ele vê que uma estrela não choca com a outra, que tem um horário para o sol nascer, se pôr. Ele começa a observar as coisas da natureza. Como disse o pastor Basílio hoje, Deus usa os seus exércitos. Um dos exércitos de Deus é a natureza. Outro dos exércitos de Deus são seus anjos. E o outro exército que Deus usa é a sua igreja. E ele começa a observar e Deus vai falando com ele. E ele olha para as imagens de escultura do pai e diz: não é possível que isso comanda isso. Tem um Deus, tem alguém que está sentado na sala de controle do universo e que comanda tudo isso e comanda a minha vida. Quando esse sentimento nasce no coração de Abraão, um dia comum, irmão, Deus vem para falar com ele e diz: Abraão, quem é, Senhor? Eu sou Deus que fez o céu e a terra. Antes de você me conhecer, eu já te conhecia. Esse desejo de você me adorar veio de mim. Abraão, oi, eu tenho um plano e um projeto especial para você. Que plano? Você vai ser pai de multidões. Ah, Senhor, eu acho bonito o que você está falando, mas eu não estou conseguindo nem ser pai na minha casa. Eu sou tão complicado. Nem eu me entendo, Senhor. Nem o que eu consegui fazer, que é ter um filho normal, igual todo mundo tem, eu não consigo. Eu acho que quem vai herdar tudo que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Porque tem hora, irmão, que Deus faz plano para nós. E a gente olha e diz: Deus, eu não sei como o Senhor enxerga essas coisas. Porque eu não tenho capacidade para isso. Eu sou fraco. Eu sou pó. Mas é interessante que Deus nunca desiste
daqueles que ele chama verdadeiramente. E Deus diz a Abraão: eu farei de ti pai de nações. E tem mais: da sua descendência virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E através da tua descendência, todas as famílias da terra, inclusive lá na Flórida, em todas as nações, toda a família será abençoada. Gênesis capítulo 12. Mas tem uma coisa, Abraão. Aí você abre Mateus capítulo 1, está lá a genealogia de Jesus. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E tão somente confia em mim, na minha providência, no meu plano, no meu projeto. Senhor, mas eu vou para onde? Não te interessa, vai. Porque nós somos assim, irmão, nós queremos GPS de Deus. E tem vezes que Deus, por misericórdia, usa um profeta e te fala: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem vezes que você pede uma palavra, você abre a Bíblia e sai claramente. Mas tem hora que Deus diz assim: você pode procurar o que você quiser e buscar onde você quiser. Eu não vou falar nada, tão somente confia e vai e deixa eu cuidar de tudo. Mas e o meu futuro? Eu já estou no seu futuro. Fala para alguém aí: Deus já está no teu futuro. Você que está preocupado com o seu futuro, como que vai pagar, como que vai ser, o que vai acontecer com a minha filha, o que vai acontecer com o meu filho, como que vai ser com a minha família. Ah, meu Deus, que angústia. Deus já está no controle desse futuro. Aleluia. E do dia para a noite, Abraão deixa de ser mais um, e Abraão passa a ser pai da fé. Pai da fé. Abraão era demais? Não, estuda Abraão, você vai ver momento ele mentindo, você vai ver momento em que ele teve falha de caráter, você vai ver, Abraão teve um monte de erro. Mas ele tinha uma qualidade. Diga comigo, qual qualidade, pastor? Mais forte, senão eu não vou falar. A Bíblia diz que ele perseverava, dando glória a Deus. Ele cria contra a esperança. Fala para quem está do teu lado: ele cria contra a esperança. Aleluia. Ou seja, aos olhos humanos não tinha jeito. Estão olhando e dizendo: vai ser pai nunca, vai conseguir nunca, de jeito nenhum isso acontece. Mas ele está dizendo: quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Aquele que começou a obra na minha vida, ele aperfeiçoa. Ele tem, ele é, ele pode, ele faz. Ele é grande, ele é tremendo, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Ele é o dono do céu e da terra. Ele tem recursos inesperados. Ele é todo poderoso. Não depende de mim, depende dele. E ele ia dando glória a Deus em meio a todas as dificuldades. E o final da história você sabe o que ele é. Ele está lá no livro dos heróis da fé. Quando ele nasceu, ele nunca imaginou que Deus tinha esse plano para ele. Ele nunca imaginou que ele ia entrar no livro dos heróis da fé de Hebreus 11, naquela galeria extraordinária. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Plano maior. Plano de vida. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Dias comuns, projetos especiais. Diz a minha Bíblia, irmão, que um dia tinha um pequenino. 40 dias um gigante se levanta contra Israel. 40 dias. Israel tinha roupa de exército, grito de guerra, homens fortes e armamento pesado. Só não tinha coragem. Quando ele estava reunido, era igual a gente. Cantava,
falava, gritos de ajuda. Mas quando eles iam para o campo de batalha, Golias olhava diante deles e dizia: vocês não são nada. Não tem um aí entre vocês capaz de me derrotar. E não tinha um. Todos com medo. A ponto do rei Saul falar: quem enfrentar esse gigante, eu vou dar minha filha para casar. Vou dar um palácio cheio de riqueza. E vou livrar de todo imposto. Eles olhavam e diziam: fique com a sua filha com o seu imposto. Não vamos. A gente está aqui dando glória a Deus, aleluia, pulando, exaltando. Mas só você sabe quando você chega lá na sua casa. Esse gigante financeiro que olha para você e diz: você não vai me destruir. A guerra que talvez você está enfrentando com seu filho. A luta que você está passando no seu emocional. Eu não sei qual é o seu Golias, mas você sabe. E todos os dias ele se levanta. E olha nos seus olhos e diz: você não tem coragem de me vencer. Eu sou mais forte que você. Eu sou maior que você. E você não vai me destruir. E o pior, muitas vezes, nós nos apresentamos exatamente igual àqueles irmãos de Israel. Olhamos o problema, olhamos o leão, o urso, o gigante, mas não enfrentamos. Até o dia que um camaradinha chamado Davi, Deus tinha treinado ele no oculto. Fala para o teu irmão: o treinamento de Deus é pesado. Não é cursinho de pelúcia não, meu amigo. Davi não sabia, pastor Basílio, pastor Oliveira, que estava sendo treinado. Pastor Edson, Deus mandou leão, era treinamento de Deus. Deus mandou urso, era treinamento de Deus. Ninguém sabia o que Davi tinha enfrentado, mas Deus sabia. Deus está vendo. Naquele dia comum, Deus tinha um projeto especial. Deus estava dizendo: a partir de hoje, Davi, eu vou te tirar do oculto, eu vou te tirar do escondido, e eu vou te colocar na vitrine de Israel. Que é isso, Senhor? Sim, Senhor, eu vou te arrancar do oculto. Eu vim aqui hoje para profetizar que tem gente nessa igreja que Deus vai tirar você do oculto, e Deus vai colocar você num lugar de honra. Deus vai colocar você num lugar de destaque. Não é porque você pediu, é porque Deus tem um projeto especial. Deus não permitiu que Golias se levantasse para envergonhar Israel. Aquele Golias era tão somente uma escada para promover Davi. Levante a tua mão para eu profetizar. Esse problema, esse gigante é só uma escada para te promover. Não vai te matar, vai te fortalecer. Não vai te destruir, vai te dar fé. Deus tem um plano nesse Golias. A história você conhece. Davi chega para servir os seus irmãos, porque no reino maior é o que serve. Ele vai servir comida para os seus irmãos, e ele escuta a proposta do rei. E ele diz: eu vou. Eu vou. Deus está mandando eu perguntar para você, e é para mim essa pergunta também. Nós vamos continuar igual o povo de Israel, olhando o gigante e fugindo? Ou será que alguém vai sair daqui hoje como um Davi e dizendo: eu vou enfrentar? Não quero saber se é dívida, se é problema financeiro, se é área familiar, se é a questão pessoal. Eu vou enfrentar. Deus está te levantando como um Davi nesse tempo, nessa geração, com uma coragem de Davi. Eu quero declarar a coragem de Davi. Os irmãos. Diz assim: lá vem esse arrogante de novo.
não tem nem tamanho que enfrentar Golias. Sai daqui, rapaz. O que você quer com isso? Porque tem gente que é assim. Não faz e critica quem quer fazer. Se Davi estivesse olhando para os irmãos, ele teria parado. Talvez tenha alguém desacreditando de você, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: continua, persevera, avança. Davi não deu ouvido aos irmãos, foi direto ao campo de batalha. Colocaram a armadura de Saul sobre ele. Ele, cambaleando, disse: arranca isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não te chamou para ser papagaio de internet. Deus não te chamou para viver copiando os outros. Você pode começar admirando os outros e fazendo igual, não há problema nenhum. Paulo disse: imite, e aquilo que você está vendo eu fazer, faça. Mas você precisa ter direção do Espírito, buscar direto do Espírito. Davi disse: Deus, qual é a arma que eu vou usar? Deus disse: pega essa pedra, que eu vou botar uma mira laser do céu nela. E hoje, a história você conhece. Ele cortou a cabeça do gigante. A partir daquele momento, Davi não era mais um Zé Ninguém. A partir daquele momento, Davi era o homem que Deus tinha escolhido para o trono de Saul. Ei, Deus manda ungir Davi. Davi não sai de lá direto para o trono. Às vezes nós temos essa dificuldade. Deus te dá uma palavra e você acha que você vai voltar no outro dia já sendo profeta, que você já vai voltar no outro dia sendo rei, que você já vai voltar no outro dia sendo rico. Não. Às vezes Deus te dá uma direção e você volta para casa, mesmo problema, mesma luta, mesma dificuldade, não importa. Se você tem uma promessa que é do céu, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Na hora certa, tudo que está na tua frente vai sair e Deus vai te colocar exatamente no lugar que Ele planejou e prometeu para você. Meu Deus, o tempo passa, eu preciso terminar. Um dia em Nazaré. Acaso pode sair coisa boa de Nazaré? Uma moça de 13 a 16 anos. O sonho dela, fazer um enxovalzinho com um pouquinho que ela ganhava de um e de outro, porque era pobre, não tinha dinheiro. Mas tinha temor a Deus. Se eu perguntasse para vocês, aonde vai nascer o Filho de Deus? Você ia dizer: Jerusalém? Em que lugar? Em que família? Mas o Espírito Santo tem uns negócios muito doidos. Às vezes ele escolhe os improváveis. Será que tem algum improvável aqui? O improvável é aquele que as pessoas olham e dizem: não, isso aí nunca vai, não, esse não vai. Aí Deus olha e diz: vai. É como Jesus vem na coletoria dos impostos e chama Levi e diz: você vai ser apóstolo. Se perguntasse para os outros apóstolos e dissesse: o que é que você está vendo? Eles iam dizer: estamos vendo um ladrão, estamos vendo um bandido. E você, Jesus, o que você está vendo? Estou vendo um apóstolo que vai escrever o Evangelho de Mateus. Talvez eles iam dizer assim: ah, Jesus, o Senhor é muito limpo de coração mesmo. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão Deus. Deus está olhando para algum improvável aqui hoje. Você acha às vezes pequenininho. Talvez você diz: o meu tempo já passou. Mas Deus tinha um projeto para Maria. Deus chama o seu mensageiro, Gabriel, e diz: vai até ela. Vai entrar lá naquele casebre pobrezinho.
e dizer: salve a agraciada. O Senhor é contigo. Deus tem um plano, Maria, um plano. Você faz parte dele. Você vai sofrer muito, hein? E ela disse: eis-me aqui. Seja feita a vontade do Senhor. Você acha que você sofre demais seu filho? Leia a história só olhando Maria e Jesus e o que ela passou e o que ele passou. E você vai ver. Do nada. No lugar onde ninguém imaginava. Aquela menina nunca sonhou que o plano de Deus para a vida dela era maior. Dias comuns. Projetos especiais. Pedro um dia está andando no meio na beira do mar. Depois de uma pescaria frustrada. Porque às vezes nossas maiores vitórias virão depois de grandes derrotas. E Jesus olha para ele e diz: eu farei de você pescador de almas. Dias comuns. Saulo acorda mais um dia. É mais um dia que ele está com o coração cheio de ódio. A missão dele é acabar com os crentes. Agora ele está mais poderoso. Tem cartas e autorização, tanto dos judeus como dos romanos. E ele sai com essas cartas ali contendo nomes de crentes que ele iria prender ou até matar. Ele só não sabia que Deus tinha um projeto especial para ele. No meio do caminho de Damasco, o advogado da igreja, o justo juiz, o Senhor do céu e da terra, vai dar uma lição para ele, vai mudar a história. Nunca desacredite da força e do poder de Deus para transformar alguém. Porque se eu ou você olhássemos para Saulo, nós iríamos dizer: esse aí ninguém muda. Quando Jesus quer mudar, ele muda. Não é na sua hora nem no seu tempo. Jesus é quem faz. A luz aparece. O Saulo significa grande. Deus joga o grande por terra e diz: mudei teu nome. Como assim? A partir de hoje é Paulo. Pequeno. Menos. A partir de agora você vai ver o que importa: sofrer pela minha obra. Cai o perseguidor, se levanta o maior missionário da igreja. Quem matava crente agora quer morrer por Cristo. E diz para mim: já estou entregando a minha vida como sacrifício a Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro. A igreja está olhando assim, dizendo: uau, como que isso aconteceu? Deus vai fazer uma transformação tão grande em pessoas da sua família, em pessoas do seu bairro, que você vai dizer: apóstolo, é impossível, eu não acreditava nisso. Para terminar a minha participação, um dia nasceu numa manjedoura aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Num dia comum, ninguém imaginava. O diabo procurava, os magos procuravam, os céus estavam dando sinais. Ele vai nascer numa manjedoura. Quando ele nasceu, aleluia, houve luz à meia-noite. E ele viveu para mudar, para transformar e para abençoar. 40 dias no deserto, foi tentado pelo diabo e venceu. Todas as propostas do mundo ele recusou. E foi até o final. Suas mãos nunca fizeram outra coisa
senão levantar o caído, tocar num leproso que ninguém queria tocar, multiplicar os pães. O povo ficou esperando centenas, milhares de anos. Do último livro do Velho Testamento, Malaquias, até Mateus, há um período de 400 anos que Deus se calou. O povo queria ouvir Deus e Deus não falava. Até que nasceu Jesus. Seus pés nunca se desviaram, seus pés sempre foram até o final, olhando para a cruz, para salvar a minha e a sua vida. Foi humilhado, moído, crucificado. Às vezes eu entendo que a obra é difícil. E talvez a gente olha e diz, estou sofrendo na obra. Às vezes alguém não falou com você do jeito que você queria, ou você criou uma expectativa, e a gente também gosta de criar expectativa, e às vezes essa expectativa fica frustrada. Mas se você olhar para a cruz, você nunca terá motivos para parar, para desanimar. Nunca, jamais. Porque Jesus, ele foi até o final. E ele sofreu tudo o que tinha a sofrer. E se Jesus sofreu tudo aquilo por mim, eu também posso sofrer o que for necessário para ir até o final. E ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E se tem uma coisa que ele fez, e uma coisa que ele faz, é que ele nunca desiste. Eu vim aqui com uma mensagem do céu para você. Sabe como é que acontecem as coisas de Deus? Às vezes você cria um evento. E você diz, eu vou lá com uma expectativa. E tem que ter expectativa mesmo. E você diz, é hoje que Deus fala comigo, que Deus muda. E de repente Deus faz assim, ó. Psss. Um recebe profecia, o outro uma palavra e você nada. Às vezes a gente fazia jejuns de 24, 48 horas e dizia, nossa, hoje o culto, Deus vai levantar paralítico nesse culto, o cego vai enxergar, não é possível, que unção. Quando chegava na hora do culto, Deus, normal. Mas às vezes em dias comuns, que você não espera nada, Deus vem com uma surpresa e muda a nossa história. Que o Senhor nos surpreenda esse ano. Que em dias comuns os projetos especiais de Deus venham sobre nós, mudando a história. É uma pessoa que a gente conhece, é uma conexão, é uma conversão. Você sabe como é que Deus trabalha. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração se você puder. Diga assim, Senhor Jesus, eu aprendi e tenho vivido os seus planos especiais. E eu me abro para receber todas as suas surpresas. Eu reconheço que nem sempre eu estou preparado, porque o seu pensamento é maior que o meu. Mas eu quero te pedir, me surpreende, faz os seus de repentes, opera os teus sinais. E se tu tens um plano para a minha vida, se tu tens um plano na vida dos meus filhos, na minha família, realiza esses projetos. E se existe algo, Senhor, que está impedindo, talvez as minhas feridas, talvez a minha incredulidade, minha falta de obediência, a minha falta de ousadia, se existe algo em mim, Senhor, que está impedindo, tira isso de mim, Pai, e me ensina a viver o que o Senhor tem para mim, em o nome de Jesus.